Olá, pessoal. A gente vai começar agora o estudo do primeiro grande sistema do corpo humano, né, que a gente vai ver, que é o sistema nervoso. Nessa aula e nas demais, a gente vai olhar um pouco para a estrutura e para a função desse importante sistema do corpo humano. O que a gente vai ver hoje é a macroanatomia, ou seja, a estrutura anatômica macroscópica desse sistema. Lembrando que vocês já viram um pouco de microanatomia, de histologia desse tecido lá na aula de células e tecidos, né, naquela disciplina de células e tecidos. Vocês olharam um pouco qual é a estrutura de um neurônio, das células da glia. Então, eu vou focar na macroanatomia agora, para entender as principais divisões do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. Antes, eu queria comentar um pouco da evolução desse sistema, falar um pouco da evolução desse sistema, né, que a gente concebe, né, o que as pesquisas mostram é que ele surge pela primeira vez, lá na escala filogenética, nos quinidários. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma água-viva que apresenta uma rede nervosa difusa, né, esse é um animal de simetria radial, que apresenta uma rede nervosa primitiva ainda, ou seja, mais simples do que a presente na gente, né, em seres humanos ou em outros animais ao longo da escala, mas já é uma rede nervosa que a gente pode considerar como um sistema nervoso. Quando a gente olha para outros animais na escala, né, a gente vê que em animais de simetria bilateral, né, um plateuminto, um anelídeo, como está aqui nessa figura, a gente observa um processo, né, gradual de centralização dessa rede e de encefalização dessa rede. Né, vai começando a se constituir o que a gente vai olhar daqui a pouco, que é o encéfalo. Né? Então, a gente tem aqui uma planária com um encéfalo já primitivo, né? Uma minhoca ali com os gânglios, né? E que também com encéfalo primitivo. E quando a gente vai para vertebrados, a gente percebe bem esse processo de encefalização, com o crescimento, principalmente de uma região do encéfalo que a gente conhece como prosencéfalo, essa região mais anterior do encéfalo, que a gente chama popularmente de cérebro. Então, a gente percebe que o tamanho do prosencéfalo de um peixe, ou de uma ave e de seres humanos. É claro que a gente vai focar o nosso estudo aqui nos seres humanos, que é o foco dessa disciplina. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer hoje é olhar um pouco para a anatomia do sistema nervoso central. Antes de falar da anatomia, eu só queria lembrar, né, que a função principal do sistema a gente pode considerar como sendo uma função de controle. Né? O sistema nervoso central ele controla outros sistemas. Ele é um grande sistema de controle do corpo humano. Né? E a gente pode dividir esse controle em vários níveis. Né? Desde um controle mais homeostático, ou seja, ele controla funções neurovegetativas, batimento cardíaco, digestão, respiração. Né? Ele controla essas funções relacionadas à manutenção da vida, mas ele também controla o nosso comportamento. Se eu estou falando aqui, se vocês estão me ouvindo e me vendo e pensando aí no que eu estou dizendo, isso tudo é controlado pelo sistema nervoso central. Essa parte comportamental ou até cognitiva, né? Tem um outro nível ainda que a gente poderia pensar, que é o nível cognitivo. Vocês estão pensando no que eu estou falando, relacionando com coisas que vocês lembram, prestando atenção no que eu estou falando ou em alguém que está do lado de vocês aí. Esse tipo de controle cognitivo também, vocês sabem, é função do sistema nervoso central, ou do nervoso como um todo. E para isso, né, claro, a gente pode montar um esquema muito simples aqui, muito inicial, que é só para lembrar que o sistema nervoso central, né, agora sem pensar na anatomia, só na fisiologia aqui do sistema, ele tem que receber estímulos do ambiente, tanto do ambiente externo quanto do ambiente interno, processar esses estímulos e executar, a partir desse processamento, uma resposta, ou um conjunto de respostas que seja adaptativo, assim, ou que permita o organismo lidar com a situação em que ele está inserido. Tudo bem? A gente vai olhar melhor como é que esse processo acontece ao longo das próximas aulas. Tá? O que eu queria fazer hoje é mais uma apresentação anatômica, ou anatomofuncional do sistema nervoso central, ou do sistema nervoso como um todo. Eu queria rebuscar um pouco aquele quadro anterior, lembrando que essas entradas e essas saídas do sistema nervoso central, elas são de natureza diversa. Então, a gente tem um conjunto de entradas que a gente costuma chamar de sistemas sensoriais. Né? São as grandes aferências, né? As grandes entradas do sistema nervoso central. Os sistemas sensoriais, eles são responsáveis, e a gente vai ter uma aula só sobre isso, por captar informações do meio, ele detecta informações tanto do meio externo quanto do meio interno, né, e essas informações são encaminhadas para o sistema nervoso central,
que vai, como eu disse, processar essas informações e elaborar uma resposta, executar uma resposta. Essa resposta também pode ser diversa, né? Pode ser uma resposta motora, como essa, por exemplo, eu estou me movimentando aqui, essa resposta está sendo mediada, integrada, comandada pelo sistema nervoso. Pode ser uma resposta, como eu acabei de dizer, autonômica ou neurovegetativa, relacionada a controle de funções fisiológicas, cardíaca, respiratória, digestória, endócrina, né? Endócrina a gente vai ver que é uma outra divisão, na verdade, mas são respostas ligadas a funções neurovegetativas, está em verde aqui. E, finalmente, essa que eu acabei de comentar, pode ser uma saída neuroendócrina. A gente vai ver que o sistema nervoso central ele tem uma conexão muito íntima com o sistema endócrino, né? Ele comanda, entre aspas, boa parte do sistema endócrino. Tá? A gente vai ter uma aula só disso mais para o final do curso. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. A primeira divisão que a gente pode fazer, ao se estudar o sistema nervoso, é dividi-lo em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Vocês certamente devem lembrar dessa divisão, né? O que é sistema nervoso central? Está em azul nessa figura. O sistema nervoso central, basicamente, é encéfalo e medula. Tudo que está dentro do encéfalo, dentro da caixa craniana, né, dentro da caixa óssea, e a medula espinhal. Vamos olhar depois o que são essas duas estruturas. O sistema nervoso periférico, por sua vez, que está em amarelo nessa figura, é constituído pelos nervos, né, que entram e que saem do sistema nervoso central, né, que partem do sistema nervoso central ou que chegam no sistema nervoso central, e por gânglios, né, que existem, né, que são agrupamentos de corpos celulares que estão fora do sistema nervoso central. Então, sistema nervoso central, encéfalo e medula, sistema nervoso periférico são os nervos e os gânglios. Ok? Esses nervos, né, que saem ou que chegam no sistema nervoso central, eles podem ser ou nervos espinhais, quando eles saem da medula espinhal, ou nervos cranianos, quando eles saem lá do encéfalo, né, lá do tronco encefálico principalmente. Mas se a gente olhar para a estrutura desses nervos, então aqui a gente tem um nervo espinhal, né, que tem sua inserção ali na medula espinhal, e a gente vê que esses nervos, né, está representado por cores diferentes aqui, eles podem ter várias naturezas. Por exemplo, pode ser um nervo sensorial, que carrega informação lá da periferia do corpo, lá da pele, no caso desse nervo específico, para o sistema nervoso central, então é responsável pelas sensações, né? Ou pode ser um nervo motor, né? Um nervo que deixa o sistema nervoso central e vai inervar um músculo para produzir movimento, né? De maneira que esse músculo possa contrair, comandado pelo sistema nervoso central. Existem ainda nervos que são autonômicos, né? Eles são responsáveis por aquelas funções que eu acabei de comentar, a gente vai ter uma aula só sobre isso, aquelas funções neurovegetativas, aquelas funções que a gente chama de autonômicas. Então, os nervos podem ser, recapitulando, sensoriais, motores, autonômicos ou mistos, como é o caso desse que está representado aqui. Bom, os nervos espinhais, como é o caso desse que eu acabei de mostrar, eles chegam lá na medula espinhal, né, pelas raízes dorsais, né? A raiz dorsal é a raiz pela qual um nervo adentra a medula espinhal. A raiz ventral é a raiz pela qual um nervo deixa a medula espinhal. Então, geralmente os nervos sensoriais, eles entram na medula pela raiz dorsal e os motores saem da medula pela raiz ventral. E o que é medula espinhal? Medula espinhal é um longo filamento, né, constituído por neurônios e por fibras nervosas, né, por feixes de axônios, que fica lá dentro, né, da coluna vertebral. A coluna vertebral é formada por vértebras, com um forame no meio, com um buraquinho ali, e o conjunto desses forames forma um canal em que está presente a medula espinhal. A gente consegue ver na medula espinhal duas grandes porções, né? Uma porção central, que a gente chama de substância cinzenta, vocês viram isso bem na aula de células, na disciplina de células e tecidos. Aqui não tá cinzento, não sei porquê, ela está amarelada, né? Mas a gente tem essa porção central, que é a substância cinzenta, onde estão os corpos celulares dos neurônios que compõem a medula espinhal, né? E uma substância branca, né, constituída por feixes de axônios de neurônios que estão subindo para o sistema nervoso lá para o encéfalo ou descendo do encéfalo em direção à periferia. Tudo bem?
A gente costuma pensar na medula espinhal simplesmente como um tubo que carrega informações da periferia para o encéfalo, do encéfalo para a periferia. A gente tem que lembrar, e isso é importante, vocês começaram a ver isso na disciplina anterior, que a medula espinhal ela integra, ela processa a informação já no nível inicial. Ela organiza algumas respostas importantes, alguns reflexos, como vocês viram na disciplina de células e tecidos. Então, ela não é só um lugar pelo qual a informação trafega. Existe processamento de informação nervosa importante na medula espinhal. Bom, medula espinhal termina, e essa aqui é a imagem real, lá no encéfalo, numa região conhecida como tronco encefálico. Então, a inserção da medula espinhal no encéfalo se dá no tronco encefálico. Aqui está um encéfalo real, o cérebro, o cerebelo, e a medula espinhal chegando ali no tronco. Essa figura mostra melhor. Aqui em verde, em laranja, em roxo, está o tronco encefálico. Ele é constituído de bulbo, ponte e mesencéfalo. Não interessa agora a divisão que cada uma dessas porções faz, mas eu queria comentar um pouco a função do tronco encefálico. É uma estrutura fundamental para o nosso corpo. O tronco encefálico, lá no tronco encefálico existem núcleos, por exemplo, que controlam a nossa respiração, comandam a nossa respiração, a frequência, a profundidade da respiração. Tem núcleos que controlam boa parte do nosso sistema cardiovascular. A pressão arterial, por exemplo, é comandada por um centro cardiovascular que está lá no tronco cerebral, está lá no bulbo principalmente. Então, uma série de funções fundamentais, como é a função cardiorrespiratória, depende do tronco. Tanto que uma lesão no tronco pode causar parada cardiorrespiratória e levar a pessoa à morte. Isso acontece. O tronco encefálico também tem uma função motora importante. Diversos movimentos, principalmente os movimentos rítmicos e de controle de postura, são integrados no tronco. Então, mastigação, por exemplo, que é um movimento rítmico, a marcha, que é um movimento rítmico, depende de centros geradores de padrão que estão presentes lá no tronco. O controle de postura, ele é mediado por núcleos que também estão lá no tronco cerebral. A gente mantém postura o tempo inteiro por causa desses núcleos, da atividade desses núcleos do tronco encefálico. Além disso, é nessa região que estão presentes outros núcleos que projetam axônios para todo o encéfalo praticamente e inundam o encéfalo de neurotransmissores que estão relacionados com funções cognitivas mais finas. Por exemplo, estão relacionados com alteração de humor, com o nosso estado emocional, com o nosso estado de humor, com o nosso ciclo de sono ou de vigília, com as nossas sensações de prazer. Então, você tem aí núcleos no tronco que liberam noradrenalina, que liberam serotonina, que liberam neurotransmissores, que vocês já ouviram falar, dopamina, relacionados a essas funções, por exemplo, relacionados com humor, com prazer, com sono, com vigília. Então, o tronco vocês vejam, são várias funções localizadas numa estrutura relativamente pequena até, que é se eu levar em conta a massa corporal total, que é o tronco encefálico. A gente pode ver nessa figura também que o tronco ele termina na próxima região aqui anatômica do sistema nervoso central, do encéfalo, que é o diencéfalo. O diencéfalo está acima do tronco, e ele é composto pelo tálamo e pelo hipotálamo. O tálamo está em azul aqui, ele é uma reunião de núcleos, de vários núcleos pequenininhos, que recebem a informação sensorial da periferia, processam essa informação e retransmitem essa informação lá para o córtex cerebral. Então, o tálamo é uma estação importante de tráfego de informação, além de processamento de informação também. Essa é uma das funções, não é a única, mas é uma função importante do tálamo. Toda a informação sensorial, visual, tátil, auditiva, que chega no encéfalo e que atinge a consciência, passa pelo tálamo. Então, por exemplo, para a nossa consciência, para a gente se tornar consciente do que acontece no meio externo, no meio em que a gente está inserido, isso depende da função intacta do tálamo. Junto ao tálamo, a gente tem o hipotálamo, que também é uma estrutura pequenininha, se a gente comparar com o tamanho do encéfalo, mas que congrega vários núcleos importantes do sistema nervoso central, núcleos que controlam uma série de funções. Vou mostrar daqui a pouco. Antes eu queria falar de uma estrutura, antes da gente falar do hipotálamo, eu queria falar do cerebelo, que é uma estrutura importante para o processamento motor, para a manutenção do equilíbrio. A gente não vai falar aqui na disciplina, por falta de tempo até, do cerebelo, mas ele é uma estrutura importante para
para diversas funções motoras, ele conversa de maneira muito íntima com regiões motoras do encéfalo. Aqui está uma figura do hipotálamo, então, essa que eu estava comentando agora há pouco. É uma região de núcleozinhos que controla uma série de funções vegetativas e comportamentais do nosso organismo. No hipotálamo, por exemplo, estão lá centros que regulam a nossa temperatura corporal. No hipotálamo existem núcleos que controlam a fome e saciedade, nosso apetite. Núcleos que controlam a sensação de sede, que controlam a osmolaridade do nosso plasma, do nosso sangue, da parte líquida do nosso sangue. Vejam, coisas fundamentais nesses núcleos. Além disso, o hipotálamo ele controla boa parte do sistema neurovegetativo, do sistema nervoso autônomo, como a gente vai ver numa aula específica. E controla também, como a gente também vai ver em uma outra aula, boa parte do sistema endócrino, na medida que o hipotálamo ele secreta substâncias, secreta hormônios que vão atuar numa glândula que é a glândula mestra do organismo, a glândula hipófise. E a hipófise, por sua vez, controla toda uma série de glândulas, as glândulas ligadas à função reprodutora, a tireoide, a adrenal. A gente vai ver isso em detalhes lá quando a gente estudar o sistema endócrino. Então, veja, o hipotálamo ele é pequenininho, mas ele é fundamental também, importantíssimo na regulação de funções as mais variadas possíveis. Depois do tálamo, o que a gente tem é o córtex propriamente dito, o telencéfalo, que é onde está localizado o córtex cerebral, aquela parte mais nobre, entre aspas, do sistema nervoso central. Se bem que eu não gosto de usar esse termo, porque a gente acabou de ver que hipotálamo, tronco cerebral também são fundamentais, Sem essas estruturas a gente não vive. Mas a gente costuma olhar bastante, quando estuda o sistema nervoso central, por o que a gente chama de cérebro, embora não seja um termo muito preciso, mas principalmente para o córtex cerebral. A gente pode dividir o córtex cerebral em várias regiões, em lobos diferentes. Então, a gente tem a primeira grande divisão que a gente faz do córtex é lobo occipital, essa parte aqui atrás. Então, isso aqui seria um córtex olhando para lá, uma vista lateral nesse plano. Então, a gente tem lobo occipital aqui atrás, lobo parietal, aqui em cima, posterior também, lobo temporal, que fica aqui logo acima das têmporas. Aliás, vocês sabem, que chama têmporas isso aqui, porque é onde aparece o sinal do tempo no homem, A gente começa a ficar com o cabelo branco aqui do lado, então, daí, lobo temporal. E lobo frontal, essa parte aqui na frente. De maneira geral, esses três lobos posteriores, occipital, temporal e parietal, estão relacionados mais a funções sensoriais e de integração da informação sensorial. E o lobo frontal mais relacionado a funções motoras e funções executivas, relacionadas a planejamento motor, ao raciocínio, enfim. A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe lá na frente. Eu estou dando uma definição muito rápida aqui, muito simplificada. A gente vai olhar com um pouco mais de detalhe essa divisão. Eu só queria chamar a atenção para o fato de que por que a gente fala tanto de córtex cerebral e não de cérebro? Porque a palavra córtex ela tem um significado que diz bastante, na verdade, sobre a estrutura cortical. Córtex quer dizer casca, em latim. E o córtex é uma casquinha mesmo, a gente pode ver nessa imagem. Ela é uma casquinha, tem uma imagem melhor aqui, um corte do cérebro. A gente vê que o córtex é essa casquinha, que é onde está, fininha, que é onde estão localizados os corpos celulares dos neurônios que compõem essa região. O miolo, que está abaixo do córtex, são fibras, são axônios desses neurônios que estão chegando e que estão partindo. Tudo bem? Por isso que a gente diz tanto, fala tanto de córtex. E as funções todas corticais são desempenhadas por essa casquinha de neurônios, de corpos celulares de neurônios. Tudo bem? Bom, eu queria encerrar a aula só lembrando que a gente vai estudar agora nas próximas aulas o funcionamento primeiro dos neurônios, das sinapses e depois das várias regiões que compõem o sistema nervoso central. Lembrando que é por causa desse sistema que a gente consegue desempenhar todas as funções que a gente desempenha no dia a dia. Por exemplo, assistir, compreender essa aula, depois estudar essa aula, isso tudo é função do sistema nervoso central. E é isso que a gente vai ver nas aulas a seguir. Tudo bem, pessoal? Obrigado e até lá.